Olá malta, bom dia. Já há algum tempo que eu não fazia um vídeo para o canal. Eu hoje queria-vos falar um bocadinho aqui da resiliência. Isto porquê? Porque eu tive aí umas semanas mais agitadas, desafiadoras a nível de trabalho, a nível íntimo e tudo mais. E creio que o resumo destas últimas semanas é esse mesmo: resiliência e persistência. Ok? Nós vivemos numa sociedade em que muitas vezes o facto da pessoa ser mais tranquila ou mais resiliente ou mais estoica significa para os outros que a pessoa está-se a deixar enganar ou que a pessoa não está correta no que diz, então aceita dos outros algumas sujeitações ou críticas de caráter, de personalidade, e muitas vezes não é isso, ok? Muitas vezes a resiliência, a persistência e um bocadinho do estoicismo perante alguma situação tem a ver com um estado de espírito e tem a ver com uma gestão emocional maior, em que algo que se calhar antigamente me tirava do eixo e me poderia parecer o fim do mundo, hoje em dia não é, ok? Isto porquê? Porque tem a ver com a tal crença, ou tem a ver com uma crença interior que eu tenho de que tudo está sempre assegurado e que uma alteração de consciência vai deturpar a realidade que realmente pode ocorrer perante um cenário. Muitas vezes nós entramos em pânico perante uma situação que ainda não ocorreu, porque vamos buscar uma memória ilusória de consequência para essa situação, quando essa situação nem sequer ainda ocorreu e provavelmente nunca vai ocorrer, ok? E então, essa incapacidade de gerir o caos momentâneo, ok? Pode muitas vezes nos fazer ter atitudes ou incorrer em ações que depois podemos nos arrepender e não acharmos que se calhar eu poderia ter agido de outra forma, ok? Daí que haja aquela tal situação, que é algo que eu aprendi, que é: antes que uma frase saia da minha boca, eu conto até 10. E se eu contar até 10 e ainda continuar com aquela sensação, não sei se o direi, conto até 20. E se eu conto até 20 e continuo com aquela situação que não devo dizer aquilo, eu conto até 30 e desisto, ok? Isto porquê? Porque muitas vezes dispara um mecanismo selvagem em nós e quando nós vamos a ver, já dissemos algo que não podemos retirar, já criámos uma ação que depois não podemos mover naquele momento, ok? E então tem a ver um bocado com isso. No entanto, a comparação que eu estou aqui a falar sobre ser resiliente tem a ver relativamente a situações menos agradáveis que podem ocorrer, ok? Eu vou-vos dar um exemplo muito prático. Eu tive uma situação numa das minhas lojas, ok? Tive uma situação específica em que eu investi imenso dinheiro e de repente, do nada, comecei a ter algumas infiltrações de água, ok? Essas infiltrações de água tornaram-se em inundações de água, ok? E eu no início tive algo que se chama reagir e rebater o 3D. Comecei-me a apavorar, e agora? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu consigo? Como é que eu vou conseguir gerir aqui? Tenho tantos agendamentos aqui, isto e aquilo e aquilo outro. E tive ali uns 2, 3 dias assim um pouco apavorada. Não vou estar aqui a ser
a Superwoman, porque apesar de eu crer que eu sou, nem sempre o somos todos os dias, ok? Depois eu disse, não, é assim, vamos pensar um pouco, porque tudo tem uma solução, ok? Tudo tem uma solução. E a solução veio logo a seguir quando eu parei e disse, ok Isabel, vamos nos sentar, vamos nos recolher e vamos meditar na situação, porque as pessoas acham que meditar é estar em estado de transe, num ambiente quase que templário, ok? Não, meditar, basta sentar-me na minha secretária, no meu escritório, ou estar em casa, ou o que seja, e pensar em algo, ou tentar não pensar em nada, ou focar num ponto, numa problemática. Isso é que se chama meditar. E para os mais católicos, espirituais, que creem em Deus e que também leem a Bíblia, poderíamos remeter-nos ali a um trecho em que é dito que quando nós precisarmos de ouvir Deus ou termos uma solução para uma quizila ou problema, recolhermos em um ambiente fechado e apenas darmos contas a Ele e falarmos com Ele, a resposta vem e a resposta virá. Então eu acho a Bíblia um livro extremamente metafísico, é o livro dos livros, porque contém imensas metáforas que até os intelectuais conseguem perceber que não foi escrito. A Bíblia não foi escrita por homens de simples pensamentos, são homens intelectuais, são pessoas com uma noção intelectual muito sugestiva, ok? E então, essa parte, trazendo para o nosso mundo real, traduz-se aqui nesta parte que chama-se meditar no problema. Então, eu sentei-me a meditar no problema, nesses dias desliguei-me completamente de redes sociais, desliguei-me completamente de conectividade com pessoas amigas, porque eu não queria interferências de energia, não queria transferências de paradigmas, medos ou projeções de outras pessoas naquilo que eu ia decidir fazer. E foi o que eu fiz. E quando eu preciso realmente tomar uma decisão relativamente a algo, seja a nível íntimo, profissional, o que seja, eu por norma remeto-me ao meu silêncio. É uma forma de eu estar sem que me introduzam a dita semente da dúvida, porque às vezes a pessoa pode ter a melhor das intenções, mas a realidade é nossa, não é dela, ok? Então nós lançamos uma frase que é um reflexo de nós, uma opinião que é um reflexo de nós, e isso pode conspurcar ou pode poluir a decisão daquela pessoa, e às vezes não é o mais certo nem o mais correto a fazer. Portanto, se vocês às vezes não têm noção daquilo que poderão estar a induzir o outro a fazer, convém que tenham esta capacidade de silenciar as vossas opiniões, porque a opinião pode ser a semente da dúvida, que é um veneno imenso, ok? Eu falo a nível familiar, que às vezes nós vamos iniciar um projeto e partilhamos com a família toda, e eles vão projetar os medos em nós, ou amigos que podem ter uma vida financeira menos boa, e como aquela situação seria um risco para eles, poderão vos dizer que aquilo é um risco e para vocês não o é. Às vezes não tem nada a ver com a parte financeira, pode ser algo tão simples como um relacionamento ou uma relação interpessoal. Portanto, orai e vigiai, está bem? Porque a mais bela das intenções pode às vezes se transmitir em situações desagradáveis, e depois não vamos estar a culpar o outro, porque o outro é uma projeção daquilo que era o nosso estado de espírito quando nós tomamos aquela decisão, e não vamos culpar ninguém. E às vezes acontece e é um sentimento muito mau, está bem? Então, o que é que eu decidi fazer? Fiz essa situação que vos disse, da recolha, da meditação, e disse, não, eu sou resiliente, ok?
de todas as situações que eu tive até hoje, eu sempre fui resiliente e sólida, ok? O que é solidez? É um bocadinho parecido com a tal situação da solitude, ok? Eu sei qual é o meu objetivo final, eu não quero saber como vou lá chegar, eu não quero saber quem me vai lá levar, eu não sei como, mas eu sei que quero chegar aqui, então vou passo a passo tomar as atitudes e eu sei que a o próprio panorama, a própria energia que eu trago para atingir este objetivo vai abrir os caminhos para tal. O que é certo é que quando eu tomei a decisão final, em uma semana eu tinha um novo espaço para trabalhar. Onde eu estou agora, e quem conhece o panorama da sala anterior consegue perceber que isto não é a sala anterior, com a sala pronta a trabalhar, obviamente com uma sala nova pronta a trabalhar, a situação foi minimamente colmatada, ok? E agora são novos projetos e novos objetivos que também se estão a desenrolar, tudo se está a desenrolar como eu desejei, tudo se conformou aos meus desejos iniciais e apenas eu tive que deixar o problema, desfocar do problema. Muitas vezes, se o problema não tem solução, solucionado está. Para que estarmos ali a meter mais energia negativa que vai atrasar a resolução daquele problema? Não, nós temos que desfocar, nem que seja temporariamente, viver como se aquilo não estivesse a decorrer, revisar aquela situação como nós queríamos que se desenvolvesse. No meu caso foi, eu quero ainda ter um espaço melhor, mais aberto, com mais luz para trabalhar, etc, etc. Vá lá, está feito. E não me apavorei com como é que eu vou fazer, vou gastar mais dinheiro, vou estar agora não sei quanto tempo sem trabalhar aqui, ou vou meti aqui milhares de euros e agora tenho esta situação. Não, continuo a fazer o meu dinheiro, continuo a atender os meus clientes e tenho algo novo na calha que veio através desta situação adversa, ok? E muitas vezes também nós estamos num falso conforto. Este falso conforto tem a ver com a segurança de estarmos ali e não querermos avançar. Eu já tinha tido alguns insights, algumas visões de que, autorreflexões de que eu teria que e tenho que dar outros saltos, movimentar-me de outra forma, fazer novas. Por isso é que, apesar de eu ter uma formação básica, eu fui tirando outros cursos, porque nunca estou satisfeita com aquilo que creio que posso melhorar. Mas isto também é falso, é? Não me metam eu não posso meter as projeções daquilo que eu acho que devo fazer nos outros. Às vezes o outro sente-se super completo simplesmente por não fazer nada, ok? Eu tenho dias em que eu me sinto completa simplesmente por me sentar numa esplanada, no meu sítio preferido e não fazer nada. Da mesma maneira que eu me sinto super completa ao atender um cliente e os sentimentos são os mesmos e uma coisa não invalida a outra, porque muitas vezes nós dizemos assim, aquela pessoa não tem motivação, não tem projetos de vida, não tem não sei o quê, mas a pessoa vive a sua vidinha como ela quer, está feliz e pronto, e a felicidade, se nós vamos a ver, o que é que o homem mais procura? É a felicidade, ok? É o complemento de um sentimento que nós acabamos por minimizar uma frase que é a felicidade, e a felicidade é muito mais do que isso. Por isso é que eu compro agora este telemóvel e amanhã este telemóvel já não me diz nada. Gosto, é bonito, mas já não é aquela coisa que quando eu fui à loja vi ali e pensei, eu quero isto, porque tem a ver com algo que é nosso. O ser humano é assim. Nós estamos sempre em busca de algo que nos complete, quando o algo que nos completa está no interior. Da mesma maneira em que eu posso estar super satisfeita com um telemóvel Alcatel que nem sequer tem uma câmera toda XPTO, mas simplesmente consigo fazer as minhas chamadas e isso também me traz alguma
satisfação, da mesma forma que um telemóvel XPTO, porque são paradigmas diferentes, são pessoas diferentes, são prioridades diferentes. E eu noto muito isso, porque também as pessoas muitas vezes questionam, uma pessoa que tem tamanho interesse espiritual, como é que pode ser tão materialista ao ponto de gostar de marcas, boas experiências ou o que seja, por exemplo. Pode parecer algo controverso, ok? Pode parecer algo que não... Porque o material, muitas pessoas não conseguem aliar o material ao espiritual. No entanto, tudo é uma coisa, porque o material acaba por ser uma materialização de energia. Nós não vemos os átomos nem as moléculas e, no entanto, nós somos átomos e moléculas. Nós não vemos átomos e moléculas na mesa, mas ela tem, o ar tem, este ambiente tem. Portanto, estarmos às vezes a querer nos separar o material do espiritual ou querer tornar uma coisa que é material e antimatéria é errado, ok? Cada um tem as suas prioridades, cada um tem as suas coisas que lhe agradam, ok? À sua forma e, por exemplo, eu sempre me agradou moda, tanto que a minha mãe incentivou-me a tirar design de moda, eu acabei por tirar um curso de personal styling, depois não foi nada do que eu acabei por tirar, tirei secretariado, ou seja, eu tenho teria habilitações para ser uma secretária de gestão, tirei maquilhagem profissional, sou maquilhadora profissional e, no entanto, já deixei essa parte. Organização de eventos, ok? Fiz imenso, trabalhei na área de organização de eventos, trabalhei inclusive na parte de higienização de casas, ou seja, trabalhei inclusive quando estive a tirar vários cursos e houve uma fase da minha vida para poder também subsistir de uma maneira digna nas limpezas. Eu fiz tanta coisa, fui chefe de turno numa bomba de abastecimento à noite, trabalhei, ou seja, eu fiz imensas coisas. Trabalhei na Ends Maurits, na H&M também, ok, como SA, logista, como vocês sabem, trabalhei também como fiscal de bagagem numa empresa holandesa, no aeroporto de Lisboa, que era de fazer detecção de armas e bombas com raio-x, ou seja, tudo o que passou me trouxe aonde eu estou. Eu faço a minha gestão, eu faço o meu design não só panorâmico da loja, eu faço o meu personal styling a minha própria, tenho a minha noção de estilo, tenho a minha noção de que aquilo que eu visto ou aquilo que eu faço nada mais é do que uma projeção do meu humor e do meu estado de ser, ok? Tirei toda depois a esta parte componente que fui tirando da parte estética, fui adicionando as terapias holísticas porque é algo que me diz algo, eu sempre fui uma pessoa que procurava sempre, que tem muitas questões existenciais, portanto daí eu dizer que não sou de todo perfeita, porque toda esta busca, ok, é o que me tem levado a fazer vários passos e interessar-me por várias coisas, ok, e estou onde estou. E se olhar há 5, 6, 7 anos atrás, eu não me reconheço. Portanto, é por isso que eu digo às pessoas que me conheceram naquela altura e que ainda se comportam comigo, se calhar como se comportavam naquela altura, que tem que haver um ajuste, porque eu não sou a mesma pessoa. E é óbvio que nós não vamos ter as mesmas conversas, não vamos ter as mesmas identificações, o que não me torna melhor que ninguém, não torna a pessoa pior do que eu, apenas há um desajuste. E às vezes as pessoas acham que isso é arrogância, não é? Todos nós crescemos, o mês passado eu fiz algo que se calhar não faria agora neste. E então, é termos a resiliência de saber o que queremos e ter a resiliência de ter paciência para tal, ok?
Paciência não quer dizer esperar que as coisas nos caiam no colo, embora também eu creia que se nós achamos que sim, o universo vai arranjar maneiras de trazer, ok? Mas tudo precisa de uma ação, quanto mais não seja uma ação de pararmos relativamente a uma situação que pode parecer dramática e refletirmos sobre isso, ok? O que é mais importante nesta vida é respirar. Sem respiração não estamos cá. E, no entanto, nós achamos que está garantido. Correto? Porque não agir assim com o resto. Ok? E é algo, o respirar é algo mágico, holístico? Poderá ser. Mas as pessoas não precisam que eu diga que estou a respirar para acreditar, porque sabem que se eu não estivesse a respirar não estaria aqui. E é exatamente a mesma coisa com a fé. E quando eu falo de resiliência, eu nada mais estou a dizer de que a fé é o motor da vida, ok? Então dar-vos aqui esta palavra de conforto relativamente à minha situação, comparar um bocadinho, porque eu tenho situações muitas vezes que podem parecer aos outros dramáticas se eles se apercebessem disso, ok? Outra coisa que eu também queria aqui referir, quanto mais vocês repetem aquela história, aquele diálogo com outros ou convosco, mais vocês estão a dar importância ao panorama que está a acontecer. Mais aquilo vai parecer maior, apavorador e cada vez mais vocês vão perder o controle e vão perder a capacidade de gerir a situação. Então, remetam-se a cair no silêncio, ok? Se tiverem alguém realmente de confiança que não vos vá interferir no modo de agir através das suas projeções em vós, partilhem, mas partilhem uma vez, não partilhem 5, 6, 7, 8, 10 vezes seguidas. Vocês estão a recriar o momento e está comprovado que cada vez que nós voltamos numa memória, voltamos a contar e etc., estamos outra vez a trazer aquela manifestação química da sensação para o nosso corpo naquele momento e isso causa stress, causa imensas coisas a nível físico. Por isso é que pessoas que vivem no passado são pessoas que acabam por ter problemas psicológicos, ansiedade, depressão. Muitas vezes, eu não queria agora passar muito para esta dinâmica, mas até a própria raiva, o rancor pode inclusive mexer com a multiplicação de células cancerígenas, ok? Está comprovado, cada vez mais se nota, pode ser um caso, um ou outro caso um bocadinho aleatório, mas nota-se a microscópio que aquela pessoa que foi, que aquela célula que está ali, nós acabamos por dar um mecanismo de stress à volta, ao redor, etc, etc, e outra que esteve num ambiente mais calmo, não sei o quê, e uma está completamente alucinada e outra está tranquila, mantém-se, etc, etc, etc. Portanto, e é isso que acaba por acontecer no nosso corpo. Não se apavorem, reflitam, vejam todos os cenários, se tiverem que os escrever e meter a solução à frente, metam, mas também esqueçam o como, ok? Porque às vezes é no como que nós ficamos e não saímos de lá. Se a pessoa for católica e acreditar em Deus, Deus vai resolver. Se a pessoa for não acreditar em Deus, acreditem que o vosso eu, o vosso subconsciente vai arranjar maneiras de vos levar aos vossos objetivos, está bem? Há sempre uma forma de ver o mesmo desafio, ok? Mas de uma forma diferente. Apenas não sejam aquela pessoa que para cada solução encontrada encontram também um novo problema, ok? Porque às vezes nós dizemos assim, então e isto? E a pessoa, ai não, assim, então isto, ai não, e depois tentam-se justificar com coisas que aconteceram, com coisas que com pessoas que lhes falharam, porque meteram projeções em alguém, quando nós não devemos meter projeções em ninguém. Nós
nós somos nós, os outros são os outros. Embora sejamos uma unidade coletiva de pensamento, se eu tomar uma decisão, eu vou afetar o meu meio e, consequentemente, eu vou afetar o modo como as outras pessoas me veem. Portanto, eu não posso tentar buscar informação do exterior para trazer para dentro, porque tem que ser de dentro para fora. É eu sentir-me segura com esta situação, é eu, por exemplo, não estar enquadrada naquilo que a sociedade considera ser normal, e eu formar o meu novo normal. O meu normal é eu ser assim, é eu vestir amarelo com verde, é eu estar numa área que se calhar precisaria de uma imagem mais clean e, no entanto, eu tenho tatuagens, sou uma pessoa extremamente tranquila em falar que acredito em algumas coisas que para outros podem parecer coisas muito místicas, mas não são. É eu ser muito científica e ser muito espiritual. É eu ser uma mãe de uma criança com necessidades especiais e ser uma pessoa que adora se divertir e cuidar de si e viver o seu melhor todos os dias. Portanto, são estas situações que vocês devem ter em mente, ok? Não se julguem, aceitem-se como vocês são, tentem sim não ser aquilo que vocês não querem ser, ok? Vocês não têm que mudar o vosso eu, vocês têm que mudar aquilo que não vos pertence, que não são, coisas que não são compatíveis com aquilo que vocês querem ser, ok? E sentem que são. Portanto, ser resiliente é isso, ok? Meditar em nós mesmos, não nos apavorarmos e termos paciência, pois tudo está assegurado, está bem? Bom dia.